Muito bem, ups and downs. Agora a galera vai dizer aí o que gostou mais no episódio e o que não gostou muito assim. Começando com a Dari. Por favor, Dari. Oi? Tá. Explique. O up pela questão da afetividade, do emocional, do senso de ética do O'Brien original, né? O O'Brien, o primeiro, né? Ser tão forte que isso é reproduzido de tal maneira, não se sabe se é assim que funciona aquele mecanismo de replicação, ou se ele tinha essas qualidades tão fortes nele, que aquilo até suplantou as diretrizes dos replicantes, que deveriam ser não tão perfeitos assim, nas suas diretrizes de comando de opções, assim, de vida. Ele optou por manter a equipe em segurança, a federação em primeiro lugar e a salvaguarda da família, e talvez ele tenha, até nesse processo, mesmo como ele não reagiu no acidente lá, que ele levou o tiro, e ali também, ele não esqueceu e não acionou o mecanismo dele, de repente até explodir, não sabe, né? Se ele não era uma bomba interna mesmo para isso. E ele, com tudo isso que ele sentia, foi tão forte, reforçou tanto essa personalidade dele, essa afetividade, esse modelo de pessoa que tinha uma família dentro da frota, estava numa área de guerra, que é uma área de guerra que a gente sabe que aquela estação é, com os conflitos que tem, e como se levantasse uma bandeira e dissesse para todos, sim, o que ele disse para o Bashir no episódio anterior, sim, é possível você optar pela tua família, você ser um excelente profissional, você ter filhos, sim, e seguir aqui a tua vida. Você não precisou abrir mão do teu sonho enquanto carreira, e você enfrenta desafios diários na tua vida pessoal, mas você consegue mantê-lo, conviver também. Né? E foi perfeito, assim. Né? Eu acredito que essa afetividade do O'Brien, e ele não esconde isso com a família, ela foi o diferencial para que esse replicante não se tornasse uma arma mortal, nesse sentido. Foi um episódio maravilhoso. Assim. Ele falando para Keiko assim, foi incrível, né? Diga a ela que eu amo, e fechou perfeito. E o Down, ele não tinha acesso aos mecanismos, mas ele conseguiu, de alguma maneira, acionar todas aquelas barreiras que haviam nos corredores ali, e diz assim, no raciocínio dele, nossa, agora para eles poderem me pegar aqui, eles vão precisar cair todas, porque eu acionei todas. E não é que eles fazem isso? Então, me convençam, por favor, que o sistema de segurança da estação, ele não é falho. Qualquer pessoa que tenha acesso com conhecimento de engenharia dele, que consiga manusear ali, pode derrubar todas as barreiras eletrônicas, assim como pode levantá-las ali. Então, aquelas... O que é isso? Por favor, é muito falha essa segurança ali. Muito falha mesmo. Né? Ele não tinha acesso para fazer isso. E mesmo que ele tivesse, um engenheiro faz isso e eles caem como patinhos, assim, né? E desligam tudo mesmo. Assim, o que é isso? Agora é fácil invadir a estação ali, você já sabe até que ele foi a única falha técnica, assim, que poderia ser feito de alguma outra maneira, não sei, algum código, alguma coisa, né? Não só o acesso simples dele. Embora não seja simples, porque é o O'Brien, eu entendo isso. Mas eu achei muito falho isso. A decisão deles desligarem tudo no momento em que ele ligou todas, assim, não dá, né? Ele ia fugir. Muito bem. Antes de passar para o Kleber, só ler comentário aqui. Chegou o Mercador Santos. Mercador, obrigado por estar aqui. Um abraço para o povo de Ferenguiná. Alô, meu povo de Ferenguiná. Kleber, quero ouvir os teus ups and downs, mas antes, só comentar ali que, como a Dari mencionou aqui essa cena desse corredor, eu lembrei também uma coisa importante da gente comentar. O Jake, nesse episódio, também é muito legal, né? Porque na última cena ali, como o Jake é corajoso também, né? Já tem a fibra do seu pai, ele não fica com medo do O'Brien, né? Ele foge, claro, né? Não ficaria ali,
mas ele não fica assim profundamente aterrorizado ou com uma expressão de desprezo, de nojo, né, do O'Brien. Ele diz para ele assim: te entrega que vai dar tudo bem, te entrega que vai ficar tudo bem. Muito legal isso. Bem bacana, né? Então vamos lá, Kleber. É contigo. Bora. Meu up, eu já até adiantei, eu vou tentar ser sintético, é a própria ideia do episódio. O meu up é o episódio e como ele se encerra. Você tem um episódio focado, totalmente focado no O'Brien. Eu acho que a gente não teve um episódio até agora em Deep Space Nine tão focado num personagem como esse, né? Todas as vezes que aparece Quark, Odo, Kira, Jake, né? Todos estão em relação a O'Brien, né? Em diálogo com ele. Então, é o episódio mais focado num personagem que a gente já teve até o momento. E aí, no final, você tem essa reviravolta, descobre que não é o O'Brien verdadeiro, né? Brincando aqui com a Dariane, não é o O'Brien verdadeiro, né? Uma réplica, né? Um replicante, né? E aí essa virada que a gente tem no episódio, eu acho isso muito bacana, não só pela virada, né? Você tem um monte de filme, de série aí que tem essas viradas assim, isso é muito legal, né? Mas é o fato da gente ter um episódio focado totalmente no O'Brien e a gente se angustia com ele, a gente fica indignado com ele, a gente se assusta com ele e meio que foge, né, junto com ele, e no final a gente fala, porra, não era o O'Brien, não era o O'Brien. Apesar de carregar o O'Brien com ele, né, não é o O'Brien. Isso tudo é muito legal, né? Ao mesmo tempo você se sente meio bobo por ter embarcado nessa, né? Você se sente meio, sei lá, poxa, não era, e eu não percebi até então, é claro, assim, eu falo pensando na primeira experiência, né, de assistir esse episódio, que eu nem lembro mais quando foi que eu assisti pela primeira vez, não, mas eu fico imaginando que seja assim, né, e a gente descobre que não é o O'Brien, e isso para mim é muito legal. O meu down é o seguinte: se você sabe que o cara não é o O'Brien, ou tem uma chance grande dele não ser o O'Brien, como é que você deixa o cara na casa junto com a Keiko e a pequenininha? Né? Se o cara se ele é um assassino, né, como lá ele pode ser, né, talvez não soubessem até então, mas você sabe que possivelmente não é o O'Brien, como é que você vai deixar o cara lá? E a situação, como é que você coloca a Keiko nessa situação dele chegar e meter-lhe o beijo nela, né? E a pequena também, sei lá, o perigo que ele pode representar, né? Então eu achei meio estranho isso, né? Se é um cara que todo mundo desconfia, não dá acesso a várias coisas na estação, né? Mas dá acesso à casa, né? Talvez a ideia original lá do episódio, né? Dele chegar na estação e encontrar a Keiko e a Molly, talvez fosse uma boa nesse caso. Né? Eu acho que talvez resolvesse esse problema. Né? Por que minha família não está aqui? Né? E no final a gente descobre por que não está. Depois chega lá, eu achei meio complicado isso de você colocar a família em algum nível de risco. Né? Então esses são os meus up e o meu down. Muito bom, né? É um sci-fi, uma história de sci-fi de qualidade, né? É impressionante. Silvio, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu não vou trocar o meu down, não, mas o Kleber colocou um ponto aí que, olha, eu não tinha pensado e é totalmente verdadeiro, né, cara? Poxa, como é que o Cisco deixou isso acontecer, né? Realmente é um ponto a se pensar, é um down realmente faz bastante sentido, né? Mas vamos pro meu up aqui. O meu up é a grande atuação assim do Colmini, em que ele investe no simples, né? Ele não faz uma atuação escandalosa ou coisa do tipo, não, ele investe no simples. Eu vou ser o O'Brien, né? Eu não sou o O'Brien, mas eu penso que sou, então eu vou agir como o O'Brien agiria. E é perfeito, né? Às vezes é onde ele pede café,
ou até mesmo a sua atenção em entender que a esposa está cansada, quer dizer, ele acha que ela está cansada, ele está desconfiado, mas ele não insiste, ele não coloca ela contra a parede, ele mantém ela lá, preservando o direito e o espaço dela, né? Então, toda essa maneira como o Colm Meaney decidiu interpretar este personagem, que não é o O'Brien, mas interpretar como se esse personagem pensasse que fosse o O'Brien, eu acho que é o grande ápice desse episódio, é o que eu mais gostei, é o que eu achei de mais interessante, dentro de uma história muito bem contada, muito, muito bem contada. Já o down desse episódio não é a cena em si, eu acho a cena incrível, ele leva um tiro, ele cai, e aí é revelado pra gente que o verdadeiro O'Brien estava lá o tempo todo, né? E aí, de repente, ele aparece e fala uma coisa linda para o próprio O'Brien, que né, ame a Keiko, né? É isso que ele fala para ele, né? Ame a Keiko, acho que uma coisa assim que ele fala, né? Diga a Keiko que eu a amo. Diga a Keiko que eu amo, né? Então, uma cena linda, e aí ele faz uma coisa meio caquética que é morre, né? Nossa senhora, essa morte dele tá competindo com a morte do Kirk, do Shatner, quando o Shatner matou o Kirk, que é... Só faltou ele falar, como é que o Shatner fala mesmo? Oh my, né? Só faltou ele, oh my, e morrer com os olhos abertos, assim, só faltou isso. Né? Muito mal, nossa, cara, o Colm Meaney não sabe morrer. Ele não sabe morrer, ele foi excepcional. 10 de 10 pro Colm Meaney, mas aí na cena final, que era para ter a eclosão ali, ele não soube morrer. Ele apareceu aquele filme do Christopher Nolan, que é o terceiro filme do Batman, que tem a personagem lá, que seria a Dahlia, que morre também de um jeito, né? Ela faz assim. Só faltou nesse ponto. Tá para competir com o Shatner entre as mortes mais ridículas de Star Trek, essa aí vai competir. Com certeza. Mas tirando isso, o episódio é muito bom. Então o meu down vai para um segundinho desse episódio, que vale para o Dow, embora que o Dow do Kleber é muito consistente também, pode ser colocado. De resto, eu diria que é um episódio muito bom. Prof. Kleber, ó esse atentado que ele falou da morte ali, que foi perfeita ali do replicante. Que isso? Foi perfeito. Nossa, acho que é um Dow também. Morri. Gente, não. Só faltou oh my, faltou isso. Ai, me emocionei, deixa, tadinho. Muito bem. Então tá. Então, para fechar, meu up seria o episódio em si, um up. Acho um episódio perfeito, amo esse episódio. Mas, como eu já tinha pincelado antes, eu acredito que o roteiro tem algumas coisas muito espertas, muito inteligentes colocadas, e uma delas é essa coisa de frisar o café que o O'Brien toma, né, para mostrar como, para realmente nos provocar, né, ao término do episódio, para a gente realmente sentir uma empatia absoluta pelo personagem replicante do O'Brien, de que ele era o O'Brien sem ser o O'Brien. Né? Então, eu acho que a questão do café que eles colocam 4 vezes é um dos detalhes, né, do roteiro, que mostra que ele foi muito bem pensado e foi feito de uma maneira muito inteligente. O Down é o seguinte, o Down, como não tem um Down no episódio, mesmo a morte ali do O'Brien, eu achei legal, fiquei emocionado, viu, Silvio? O Down, eu pensei o seguinte, o Down foi ter sido um dos paradas, ter matado o O'Brien, como o Deep Space Nine, essa série sombria, que as pessoas vão ficando com a cabeça zoada, né? O O'Brien, nos episódios, o O'Brien deve sofrer, o Cisco é zoado por causa da morte da mulher, a Kira é zoada por causa da ocupação cardassiana. Por que não dar um pouquinho mais de zoada na cabeça do Cisco ou da Kira, fazendo com que um deles fosse o que tivesse matado o replicante? Então, na falta, né, de um down melhor, né, só pensei uma coisinha engraçada aí para a gente dar uma... Ou o próprio O'Brien, né? Ou o próprio O'Brien, né? O O'Brien, ele exatamente, mesmo, né? defendendo. É esse. Aí, o sofrimento supremo, ele matar-se a si próprio sem ser ele.